Gente, para começar, nós dividimos esse momento em 3 etapas, tá? A primeira etapa, o Calete vai fazer uma apresentação para vocês, contando aí um pouco mais sobre a reforma, sobre a legislação. Ele é um cara que puxa a orelha, tá? Então vocês estejam preparados aí. Ninguém aqui é criança, né? Ele pode falar com adulto. Então se preparem, é com você, Calete. Obrigado, Bruno. Obrigado, Terezinha. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu queria pedir para trancar as portas ali. Vocês recém almoçaram, ninguém vai ter fome, né? Infelizmente, a gente não vai conversar só sobre coisas legais hoje. Tudo bem? Posso ser super sincero com vocês? Sim? Então tá. Antes de começar, eu queria só corroborar o que o Bruno disse aqui. Tem gente ainda acreditando que não vai acontecer. E, infelizmente, isso normalmente tu vai ficar sabendo a opinião das pessoas no grupo da família. E aqui eu quero saber quem está preparado para o grupo da família ano que vem. Vai ser legal. Todo ano de eleição presidencial, o grupo da família é o lugar mais bélico do mundo. Sim? Tomara que aqui em Taubaté não, mas lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho, é assim. Tio não fala com o filho, com o sobrinho, a sobrinha se mete, a namorada nova do guri entra no grupo e só chafurda. Aqui não acontece. Mas vamos lá. Tem muita gente ainda não achando que a reforma tributária não vai acontecer, porque ano que vem tu vai votar em outro cara. E aqui eu vou tentar não falar de esquerda, direita, em cima e embaixo, tá? Eu vou tentar ser sempre imparcial. Só que vamos acreditar que o cara que tu vai votar, ou a mulher que tu vai votar ano que vem, ela ganha a eleição presidencial no primeiro turno, com 85% dos votos. Prefeito, me ajuda, isso já aconteceu no Brasil? Se alguém ganhar uma eleição presidencial com 85% dos votos no primeiro turno, é disparado a pessoa de maior capital político na história desde as diretas. Sim? E vamos imaginar que essa pessoa odeia a reforma tributária, odeia, do artigo 1 ao 700. Que dia ela pode protocolar uma alteração da reforma, gente? Se ela ganhar a eleição em outubro de 26. 1º de janeiro de 27, né? Pois é, gente, 1º de janeiro de 27, metade da reforma tributária já está no teu colo sem chance nenhuma. Está entendendo que na prática é impossível essa ideia? Então, já cuida para ir apagando as mensagens daquele tio idiota que vai mandar besteira no grupo da família, beleza? Tudo bem? Podemos começar? Então tá, gente. Quem é o Calete? Eu sou marido da Ana Paula e pai do Mateu. O que eu faço? Eu sou empresário, sou professor, sou professor desde os meus 21 anos de idade. Sim, eu sou psicopata por contabilidade. Livro técnico eu leio que nem tu leu Harry Potter. Da página 1 até a 400. Normalmente livro técnico a gente só entra ali, pesquisa o que quer e vai embora, né? Eu gosto de ler. Hoje eu sou mentor, palestrante há muito tempo. E final de 2000, participo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, desde 2015, e há 6 anos atrás eu me tornei conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E no início de 24, a Terezinha falou aqui uma coisa importante, a gente tem que participar da vida política dos setores. No início de 2024, um senador, que não vou fazer propaganda para ele aqui, mas um senador que é contador por formação, ele teve uma ideia genial. Ele pensou, será que a classe contábil do Brasil não deveria participar da discussão sobre a reforma tributária? Notem que gênio, né? Ele foi o único em Brasília que pensou isso. E aí ele chamou o Conselho Federal, e do Conselho Federal, o Conselho Federal escolheu 10 contadores no Brasil para discutir com o Senado, e desde então a minha vida foi bem legal. Eu passava terças e quintas assistindo a TV Senado. Muito legal, né? Meu time entrava na minha sala e eu... Espera aí que esse sem noção aqui está falando alguma coisa. E eu tinha que ficar ouvindo e tentando entender. Mas foi essa... Como é que é o nosso trabalho como como grupo de trabalho, gente? Quando o Senado recebia as emendas, a gente recebia antes de ir à votação para ver se tinha algum erro técnico. E vocês acham que tinha erro técnico? Tá bom. É o único slide que eu vou ler, tá, gente? Por que reforma tributária? Tornar o sistema tributário mais justo, reduzir a desigualdade social, complexidade do sistema tributário como um todo, eliminar guerra fiscal e fechar o orçamento. Eu não gosto de mentira, mas só uma frase aqui é 100% verdade. Fechar o orçamento. Brasília tem o privilégio de, quando precisa fechar o orçamento, pensa só nas entradas, não pensa nos gastos.
Nós, na nossa empresa, deu problema, estou precisando de caixa, o que eu penso? Desligar a luz, cortar custo. Mas, infelizmente, a maioria da classe política não pensa assim. E aqui é mais um motivo, gente, para não interessa em quem tu vota, quem tu odeia, tomara que tu não odeie ninguém, nem ame muito ninguém na política. Fora o casal, é óbvio, né? Mas que a gente entenda, gente, que é um jogo. Eu costumo sempre dizer, aqui em Taubaté não deve ter, mas lá na minha região existe estelionatário. Tenta lembrar do estelionatário. Um cara malandro, que rouba, que mente, que não sei o quê. Esse cara não dura 12 minutos em Brasília, gente. Tá? Ele é moído pelo sistema. Brasília é pesado. Tá? Mas vamos lá. Vai sim tornar o sistema tributário mais justo, menos desigual. Vai reduzir a guerra fiscal. Guerra fiscal, gente, é o jeito mais fácil de negociar que estados e municípios utilizam. Qual é o jeito mais fácil de negociar? Dar desconto. Qual é o desconto do estado e do município? Reduzir imposto. Eu moro numa cidade chamada Gravataí, 20 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, e lá tem a GM. Eu adoro redução de imposto para atrair fábrica, gente. A minha cidade é muito mais rica que todas da volta, porque tem a GM. Mas há um custo muito grande. 25 anos de isenção de impostos. Sim? Todo o Onix que tu viu na vida saiu da minha cidade. E até a reforma tributária, esse imposto ficava lá. Agora vai mudar, a gente vai conversar sobre isso. Gente, frase de impacto. Não vai aumentar a carga tributária. Eu adoro as risadinhas nessa hora. Eu falo e fico sério que todo mundo ri. Não é piada, gente. Quando vocês ouvirem, se vocês ouvirem isso, gente, é sim o governo atual, e isso é um dos motivos esse é um dos principais fatos do porquê a gente não tem alíquota ainda. O que o governo quer dizer quando ele diz isso? Que o total arrecadado em relação ao PIB não vai mudar. É isso que ele quer dizer com essa frase. Sim? Só que ele entregou alguns benefícios a mais do que ele estava planejando, e aí agora a alíquota, se ele largar a alíquota que realmente precisa para fechar o orçamento, ele não vai conseguir botar essa frase no panfleto do ano que vem. Tá? Vai tornar o sistema mais simples? Vai tornar mais transparente? Vai também. Só que até lá, a gente vai passar por um vale com os bichos que a gente não conhece. Jacaré, onça, cachorro, a gente está acostumado. Agora, dinossauro ninguém enfrentou aqui ainda, né? Então a gente vai entrar num vale, vai ter os bichos que a gente já conhece e uns que a gente não conhece ainda. Vão passar por eles, daí quando a gente sair desse vale, o sistema tributário está mais transparente e mais simples. Do que a gente está falando, gente? A gente está falando desse quadrado azul, reforma sobre consumo. Empresário, tu sabe bem. De vez em quando tu liga para a Terezinha e para o Bruno e pergunta assim, se eu vender chopp, quanto que eu pago de imposto? Sim, eu sempre conto uma história. 4 de dezembro, meu cliente me liga. Ô Calete, quanto é que eu pago de imposto se eu vender chopp? E eu disse, ô Luiz, tudo bem? Tu vai vender chopp em garrafa, em lata, em chopeira. Tu vai entregar? Tu vai com o serviço de chopp, tu vai vender só aqui na cidade ou tu vai vender para fora do estado? Ele disse, tem que saber tudo isso para tu me dizer a alíquota? Eu disse, tem. Ele, vou entregar de brinde mesmo. Ele comprou chopp para dar de brinde com o adesivo dele. Ele viu que o custo do chopp era bem mais barato que quando ele pagava para tomar. Ele disse, eu poderia vender chopp, né? Eu enfiei ele com um monte de pergunta que eu preciso saber, não tem como. E ele desistiu. Quantos negócios não nascem por causa disso? Quantos outros braços de negócio uma empresa estruturada aqui em Taubaté poderia ter, mas pela dúvida e pela incerteza fiscal esse negócio não acontece? Isso é uma notícia boa. Mas do que a gente está falando, gente? Da reforma tributária sobre o consumo, ou seja, vendeu, gerou a dívida. Já vou falar exatamente deles, tá? Eu vou tentar não ser chato, mas é impossível falar de imposto sem ser chato. Existe uma fase 2 planejada, que é sobre imposto de renda e folha de pagamento. Gente, não deveria ter saído nada sobre isso, mas como ano que vem é campanha política, vocês sabem que o projeto 1087 foi aprovado numa madrugada, sem emenda nenhuma no Senado, e está aguardando o nosso amigo vir do barco e assinar a sanção presidencial. Sim? Então existe uma lei sobre imposto de renda, pessoa física, que é a isenção até 5 mil para quem tem assalariado,
e a cobrança de imposto de renda sobre altas rendas, a gente vai falar disso mais para frente. E durante todo o período, gente, ajustes na tributação do patrimônio. O que é isso? ITBI e TCMD. As prefeituras perderam muito poder de negociação, poder mesmo, não é nem de negociação, é poder de decisão com a reforma tributária. Fiquem sabendo, gente. Fiquei sabendo que o prefeito pode ser reeleito, né, prefeito? O próximo prefeito, depois do Sérgio, das duas, uma. Ou ele é muito galo, ou muito burro. Porque ele vai assumir uma prefeitura com um sistema que, do jeito que está hoje, o jeito de fazer orçamento hoje vai ser totalmente modificado. E provavelmente menor. Já vamos chegar lá. Gente, a reforma tributária começou em 2018. Então, lembra que eu falei de esquerda, direita, em cima e embaixo? 2018 não era o presidente que está hoje, né? E era totalmente antagônico, né? Ou seja, começou em 2018, em 2023 a gente teve certeza que ela ia acontecer porque aconteceu uma emenda constitucional, a nossa legislação máxima. Então, ela começa em 2018 e eu trouxe um recorte menor. Ano passado e esse ano, nós deveríamos ter regulamentado toda ela. Por um monte de briga política, ainda está faltando uma lei, que é a lei que vai dizer alíquota e outras coisas mais. Mas deveria sair até o final desse ano. A nova expectativa é abril do ano que vem, para tentar mexer, para tentar que a eleição influencie menos nisso, tá? 1º de janeiro, então ano que vem, a gente janeiro, ou seja, daqui 45 dias, as notas fiscais de todo mundo aqui que não é do Simples Nacional já serão diferentes. Não vamos dar tua carga, mas as notas fiscais já vão. Fala com o teu RP. 2027 morre PIS e COFINS. Lembra que eu falei? 1º de janeiro de 2027 a gente não fala mais de PIS e COFINS, já fala só de CBS. Uma das partes. E aí, 2033, janeiro de 33, a gente saiu desse vale que eu mostrei para vocês e a gente está a pleno na reforma tributária, um jeito diferente de enxergar imposto. Sim? A lei que já existe, 214, todo mundo de férias, o presidente foi lá e assinou. Então a Câmara e o Senado entregaram para ele, cada um foi para um lugar do mundo, e aí ele fez uma cerimoniazinha bem pequenininha. O deputado que tu ama e que tu odeia não fizeram vídeo nenhum sobre isso, gente, porque vai dar mais dinheiro para eles ao longo do tempo, tá bom? Do que a gente está falando? Hoje a gente está acostumado com esses caras aqui, ó, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Sim, PIS, COFINS e IPI são federais, ICMS é estadual e ISS é municipal. Sim? Esses caras vão se transformar no IVA. E o IVA existe em 174 países do mundo. Em 2 países ele é dual. Nós seremos o terceiro. Canadá, Índia e Brasil serão os 3 países no mundo que utilizam o IVA dual por causa da legislação política, da autonomia dos estados. Então, a parte federal vai virar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e a parte estadual e municipal está se unindo e virando um imposto subnacional. Gente, eu estou acelerando, porque eu tenho só 18 minutos e eu tenho 7 horas para falar para vocês, beleza? Então tá. Subnacional, gente, porque o ISS hoje, quem comanda é o prefeito e os vereadores. E o ICMS, os deputados estaduais e o governador. O IBS será de gestão compartilhada dos dois. Então ele não é nem municipal, nem estadual, mas ele também não é federal. Então nasceu um termo novo na legislação, ele é subnacional. Entendeu? Ele é mais que estado e município, mas não é país. Ok? Aqui é xaropice, imposto do pecado. Ah não, só quero voltar aqui, ó. A contribuição sobre bens e serviços, gente, a contribuição sobre bens e serviços, ela é federal. Hoje, a gente paga as DARFs de PIS e COFINS, elas vão para o governo federal, ponto. Agora a gente vai pagar uma DARF de IBS e vai para o governo federal, acabou. O IBS, gente, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele é de competência compartilhada entre estados e municípios. Como assim compartilhada, Calete? O que vai ficar com o governador, o que vai ficar com o prefeito? A gente não tem certeza absoluta disso, mas essas coisas serão decididas num comitê gestor. E prestem atenção nesse comitê gestor. O comitê gestor é formado por 54 pessoas, 27 representando cada estado do Brasil e o Distrito Federal. Sim?
e 27 representando os 5.000 e taralá municípios do Brasil. Vocês acharam justo? Mas enfim, tá? Então são 54 pessoas decidindo. Calete, eles vão decidir nota a nota, é óbvio, né, gente? Não faz eles trabalhar muito, calma. Mas eles vão decidir legislação do tipo assim: eu estou aqui, contratado pela Terezinha, ela me pagou R$1 milhão pela minha palestra é serviço. O imposto vai ficar para o estado de São Paulo e a cidade de Taubaté. Diferente do que é hoje, lembra? A GM da minha cidade produz Onix, todo Onix que tu vê na vida, o dinheiro é nosso. Agora não, vai ficar no destino, já vou chegar lá. O que o comitê gestor vai decidir é que, do imposto que se pagou dessa nota fiscal da minha palestra, quanto vai ficar com o município e quanto vai ficar com o estado de São Paulo. Com o município de Taubaté e o estado de São Paulo. Porque o destinatário a Trescom está em Taubaté, entenderam? Não interessa mais Gravataí, de onde eu emiti a nota. Ou de Barueri, da minha outra empresa. Sim? Para nós, muito melhor, gente. Porque eu vou saber informar para a Trescom, para a Terezinha e para o Bruno: olha, palestra tem alíquota de 30%. Se a gente fechar em R$10 mil, tu vai pagar R$13 mil, que 13 é imposto, 10 é a minha palestra. Por que isso é melhor que hoje, gente? Porque hoje, até que serviço é menos pior, mas se eu te vender alguma coisa, se eu vendo de Gravataí para Porto Alegre, que está dentro do Rio Grande do Sul, é uma legislação. Se eu vendo de Gravataí para São Paulo, é outra. Se eu vendo de Gravataí para Recife, é outra. Sim? Essa bronca não vai mais ser assim. A gente vai ter a alíquota do produto, ponto. Porque é um imposto nacional, subnacional, né? Mas, ou seja, se eu comprar esse tripé e essa câmera, esse tripé vai ter uma alíquota e não interessa aonde eu venda. Ou seja, se tu, empresário, quiser abrir uma filial no Rio Grande do Sul, tu não vai matar a Terezinha e o Bruno do coração. Hoje, se tu quiser abrir uma filial no Rio Grande do Sul, provavelmente teu contador vai se estressar. Que ele vai ter que ler uma legislação tão pesada quanto a de São Paulo e entender como é que elas se conversam e adivinha. Elas não se conversam. Sim? Vai nascer o imposto seletivo. O imposto seletivo é o imposto do pecado. Por que a gente habilitou do pecado? Porque ele vai pesar a mão sobre coisas que prejudicam o meio ambiente e a saúde. Sim? Então, ele vem para substituir o IPI. Lembra que eu falei que a galera não aguenta 12 minutos em Brasília? IPI, gente, é a maior força da Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca, quando viu o movimento, ela disse assim: não, mexe no IPI. Os caras disseram: não tem como não mexer no IPI, estamos fazendo uma reforma tributária sobre consumo. E a Zona Franca disse assim: tá, me dá um tempinho para eu me adaptar. 50 anos. O IPI vai durar mais 50 anos. Tá? Em regra geral, a gente vai ver ele cada vez menos. A gente vai começar a ver o imposto seletivo. Uma indústria aqui de Taubaté que produz algo que prejudica o meio ambiente ou a saúde, vai pagar esse imposto seletivo. Mas, se uma indústria em Taubaté produz algo que ainda é produzido na Zona Franca, essa indústria também vai pagar IPI. Sim? Exemplo que a gente está super acostumado a comprar: ar-condicionado. A maioria dos ar-condicionados do Brasil, estou falando alguma coisa de 90% da produção da montagem brasileira, está dentro da Zona Franca. Então, se alguém tem uma indústria de ar-condicionado fora da Zona Franca, e essa é a grande diferencial competitivo de quem está na Zona Franca, né? O cara vende sem IPI, o cara aqui fora vai vender com, o custo é maior. Aí, gente, eu trouxe alguns exemplos, tá? E aí uma novidade. Aqui algumas possíveis alíquotas, tá? Então, cigarro, 250%. É isso mesmo, gente. Quem fuma só paga aquilo que não usa. Só paga aquilo que tu bota fora, que é onde tu baba. O resto é imposto. O que tu queima é imposto. 250%, imagina. Tá? Bebida alcoólica, entre 46% e 62%, dependendo do porre. Quanto mais porre dá, mais pesado vai ser. Prejudica mais a saúde. Refrigerante, 32%. E aqui outro exemplo. Não tem Coca-Cola aqui, né? A Coca-Cola, gente, está super preocupada. Essa métrica de bebidas açucaradas, tá, gente? Ela vem daquela lei que já faz uns 2, 3 anos que a gente vê. Sabe quando vai no mercado comprar um chocolate ou um refri, tem uma tarja preta, alto valor adicionado de açúcar? É dessa lei. Tem várias coisas inteligentes na reforma, tá, gente? Eu sei que a gente vai ficar puto com várias outras, mas tem algumas coisas muito inteligentes.
O legislador tributário diz assim, cara, eu não vou decidir eu o que é bebida açucarada que faz mal à saúde. Já tem uma lei, eu vou só pegar aquilo lá. Sim? Essa lei que exige a tarja, ela trabalha com gramas de açúcar ou ml, ou gramas de açúcar a cada 100 ml para as bebidas. E a métrica é 7,5 gramas de açúcar a cada 100 ml, torna uma bebida açucarada. Então, suco de latinha, aquele suco de criança, todinho, enfim, tudo aquilo que tiver mais do que 7,5 a cada 100 é açucarada, beleza? Quais sabores de Coca-Cola vocês conhecem? A vermelha, tradicional, a preta, que é a 0. Vocês perceberam que nasceu outro sabor, não? Stevia, não, e tem café também, mas não é dessa que eu estou falando. A Coca-Cola, super preocupada com a tua saúde, ela criou uma Coca-Cola que diz sabor original menos açúcar. Ela é vermelha, da tampa vermelha, não te avisou nada. E adivinha quantas gramas de açúcar a cada 100 ml tem essa nova? 7,4. Mas tu, alecrim dourado, acha ainda que a reforma tributária não vai acontecer. A Coca-Cola mexeu na fórmula. O maior marketing da Coca-Cola, além do Papai Noel, é o quê? A fórmula milenar, não sei o quê, né? Ela mexeu, está vendendo para os maridos, que os maridos vão comprar refri no mercado, capaz que tu vai olhar, ó, essa é a vermelha, essa é a preta, é ou não é? E ela é vermelha igual, só que ela está escrito menos açúcar. Sim? Outro aprendizado, petróleo, 0,25% só de imposto. Quem aqui trouxe a sogra agora se mantém sério. Quem não trouxe, no domingo no churrasco, ao invés de oferecer refri para a sogra, oferece um gole de petróleo. Faz muito menos mal à saúde, olha. O refrigerante faz 32% mal, o petróleo só 0,25%. Brincadeiras à parte, gente, lobby político vale muito em Brasília, né? A Petrobras não vai pagar imposto seletivo. Sim? E aí os veículos elétricos, a Associação Brasileira imagina que veículo elétrico vai pagar 0% e um veículo que gaste muita gasolina, muito diesel por quilômetro rodado, vai pagar até 34% de imposto seletivo. Tranquilo até aqui? Apavorados, né? Tá bom. Imposto no destino, eu botei uma lápide, porque vários municípios do Brasil tendem a morrer. Por quê? Hoje o imposto fica na origem. Tudo que vocês produzem aqui em Taubaté, o prefeito administra. Parte dele, pequena, né, prefeito? Menos que deveria, né? Eu também concordo. Mas parte do que vocês produzem aqui de imposto fica para Taubaté e para o estado de São Paulo. A partir de agora, não. A partir de agora, o que vocês consomem fica em Taubaté e no estado de São Paulo. Logo, vocês que têm uma indústria aqui, que vendem para fora de Taubaté, que os clientes não estão em Taubaté, o que é super comum, vão deixar menos imposto para a administração municipal e estadual. Mas as blusinhas da Shopee vão trazer muito imposto para cá, galera. Então tem os maridos felizes aí. Não, a indústria não vai deixar, mas a minha mulher vai encarregar de manter a prefeitura grandona. Mentira, porque na Black Friday os homens gastam 45% a mais que as mulheres, em média. Sabe por quê? Porque o homem vai lá e compra a TV. 7 mil reais a TV. Né? E aí quando ele senta para ver, alguém lembra, a piscina. Ontem a Terezinha queria reunião, eu disse, Terezinha, se eu não limpar a piscina, eu vou chegar aí solteiro. Não dá para fazer reunião domingo de tarde. O lodo da... E piscina no Rio Grande do Sul é uma coisa muito inteligente. Porque quando dá sol, dá temporal. E quando não dá sol, é 4 graus. Então a gente usa 3 vezes por ano. É 2 felicidades ter piscina no Rio Grande do Sul. Quando compra e quando vende a casa. Gente, eu trouxe esse mapa horrível porque é assim mesmo que é a legislação tributária hoje. Cada estado do país tem uma legislação tributária e eles se conversam desse jeito. E o Brasil vai ficar assim, ó, branquinho, limpinho. Por quê? Não interessa para quem eu estou vendendo. O que eu estou vendendo é meu produto, meu serviço. A alíquota é essa, vral. Eu acho que eu tenho mercado para abrir no interior do Rio Grande do Sul. Eu vou abrir uma filial lá no interior do Rio Grande do Sul e vou vender lá. Isso é muito melhor para nós. Só que os novos prefeitos terão que entender esse novo jeito de receber. Sim? Bom, base ampla de incidência. Gente, o IVA é Imposto sobre Valor Adicionado. Então, eu compro por 10, vendo por 20, devo pagar o imposto sobre 10. Muito parecido com o que é o ICMS agora. Sim? Sim, todo mundo? Porque agora eu vou acelerar porque está acabando meu tempo.
A base ampla de incidência, hoje com o ICMS, gente, a gente não consegue se creditar de tudo que gasta. Vocês ficam bravos com a Terezinha e com o Bruno quando ele diz assim, não posso me creditar de todas as notas, porque umas é uso e consumo. Agora não. Tudo que tu gasta para a empresa, mesmo que não tenha a ver com o teu negócio, tu vai poder te creditar. Mas é base ampla, empresários, não é base tudo. Sempre dou exemplo do carro. Trocamos a frota dos representantes comerciais. Todo o imposto que veio desses carros que os representantes comerciais vão usar, eu me acredito. Mas eu combinei com o Bruno, meu sócio, que se nós bater o faturamento do ano, a gente vai comprar uma Hilux cada um, R$500 mil cada um. Mas como é mais barato pelo CNPJ, a gente vai comprar no CNPJ. Vai dar um imposto absurdo. Esse imposto a gente não pode descreditar. Porque a gente usa a Hilux só para ir trabalhar. A gente não trabalha com ela. Sim? Ah, Galete, mas eu vou querer. Então assina uma cartinha de administração aqui, não enche o saco da Terezinha e do Bruno e vida que segue. Que daí a gente é adulto, tu assume teus BO. Beleza? A não cumulatividade plena, gente, é a ideia de que o imposto que tu paga na tua compra, tu usa para pagar o imposto da saída. Sim? E eu vou dar um exemplo só dessas duas etapas aqui, ó. O produtor rural vendeu a R$40 e aqui eu trouxe a 25 para ficar mais fácil de cabeça, tá? R$40 é o produto, R$10 de imposto, por fora. Por fora, a gente vai saber. Hoje, se eu te vendo R$100, tu não tem a mínima ideia. Tu não sabe exatamente quanto que eu pago de imposto. Eu estou te vendendo imposto. E isso, gente, é muito melhor desse jeito do que o jeito que é hoje. Sabe por quê? Porque o mundo todo não vende imposto e o Brasil vende imposto. Quando eu te dou meu preço, eu estou te vendendo o meu imposto também. A partir de agora eu vou te dizer quanto vale o meu produto e serviço e tu vai saber exatamente quanto está pagando de imposto. É tipo assim, gente, daqui 3 anos vocês vão encontrar o Sérgio no mercado e vão dizer assim, tchê, acabei de deixar... Tchê, vocês não vão falar, né? Prefeito, acabei de deixar uns R$400 para ti aqui, ó. Porque no caixa do mercado vai dar 1.100 e poucos mais 28. Se não tiver limite no cartão para mais os 28, tu não vai pagar. Tu não vai levar embora. Não é aquela linha porcaria que tem lá na nota fiscal hoje, sabe? Valor aproximado dos tributos, que foi o estagiário que cadastrou e ninguém não serve para nada. Sim? Qual é o problema, gente? Qual é o problema? Hoje com o ICMS, como é que funciona? Eu emito a nota para ti, tu te acredita do valor de imposto que está nessa nota, sim? E agora a maior diferença para os empresários, e parabéns para vocês que estão aqui, ganhem dinheiro em cima dos cunhados. A reforma tributária agora, então aqui, ó, o cara vendeu por 40, somou 10. Esse cara aqui pagou 50, então ele pagou 50, mas ele tem 10 de crédito. Aqui vocês vão enxergar, né? O cara aqui, ó, tem 15 de crédito, ele deve 25, então ele está esperando pagar uma guia de 10. Sim, a contabilidade vai apurar isso para ti, vai dizer, cara, tu comprou isso, te creditou de 15, tu vendeu isso, debitou de 25, tu tem que pagar 10. Só que a fábrica de roupas só vai ter uma guia de R$10 para pagar se o fornecedor pagar o imposto que ele deve. Aí, ó, é nessa hora que a cadeira ficou desconfortável. Vamos reclamar para a organização que a cadeira ficou desconfortável. Gente, essa é a maior mudança empresarial. Tu tem que entender quem é o teu fornecedor. Galete, mas o Estado está mandando eu trabalhar para ti, para ele? Sim, bem-vindo ao jogo. Quem é contador trabalha para o Estado há muito tempo. Não, gente, a gente tentou que não fosse assim, tá? Juro. Só que essa era uma das coisas inegociáveis. Tá? Tu vai ter 3 jeitos de resolver a tua vida. Um compliance muito alto. Vou comprar da colega ali, eu peço para ela certidão negativa de débito, né? Tipo licitação, pede todo o histórico da vida do cara. Reduz teu risco, mas não zera. Por quê? O histórico é para trás. Se tu está me vendendo em novembro, tu tem que pagar teu imposto do mês que vem. Se tu não pagar o do mês que vem, eu não me acredito. Entenderam? Essa é a opção 1. Pode te aliviar, ou tu vai no fio do bigode e resolve. Opção 2, que eu acho que é a que mais vai acontecer, comprar com guia única. Eu vou comprar do colega ali, ele me diz, quanto é o preço? R$100 mil. Tá, então vai ser 128 mil? Sim. Diz, meu, não tenho 128 agora, mas eu não estou afim de te pesquisar se tu é bom pagador ou não. Emite a nota de 128, 100 mais 28, me manda a guia de 28 que eu pago agora. E os 100 mil a gente negocia eu e tu. O que eu estou fazendo? Eu estou garantindo que esse imposto vai cair na minha apuração. Galete, se vai funcionar, essa tela aqui vocês não poderiam ver.
Essa tela aqui eu tirei do celular assim, ó, no cantinho. Aqui é o mesmo exemplo, são 3 exemplos da mesma empresa, gente. Essa tela aqui a gente vai ter, ó. O cara tem 1 milhão de crédito. Créditos não ativados, ou seja, todos os fornecedores pagaram o imposto. Ele tem 1 milhão. Aqui, 1 milhão de crédito, créditos não ativados, 500 mil. Ele só tem 500 mil para apuração. Então ele vai ter que ligar para o fornecedor dele. E aí, queridão, quando é que tu vai pagar aquele imposto? Não, não vou pagar. Tá, então eu não compro mais de ti. Mas tu perdeu aquele... Até ele pagar, tu perdeu o dinheiro. E se ele parcelar em 60? 1/60. E na última hipótese ali, nenhum dos fornecedores pagou o imposto. Então pensa que a tua guia do CMS hoje é ruim, né? Tu imagina se ela fosse o dobro. Gente, o terceiro jeito de resolver isso é a menina dos olhos do governo, que eu não acredito que vai funcionar. Mas eu vou te trazer porque eles vão te vender isso, tá? A gente vai vender a 100, somar 28. O cara que pagar 128 vai estar na nota que 28 é imposto. Então ele manda 28 para o comitê gestor e 100 para a indústria. Automaticamente, eletronicamente. Então tu me vende, tu emite uma nota de 128 contra mim, eu pago, faço um Pix, pago o boleto, mas na tua conta bancária não vai ter R$128, vai ter só 100. Bom, tu já pagou o imposto ali. Bom para mim também, que já me creditei. Eu tenho certeza que esse crédito vai estar na minha apuração. Sim? Só que olha o desenho do governo. Esse aqui eu só fiz do meu jeitinho, mas o cálculo é deles, tá? O cara continua vendendo, soma 28% no 150, o consumidor final paga 192. Aí esse cara aqui manda 14 para o governo e 178 para o comércio. Como que o cara vai saber que aquela roupa que a moça comprou ali custou R$100 e já pagou 28 de imposto? Gente, eu briguei em maio de 2024 com os caras. Eu e 6 caras numa sala. Um deles disse assim, eu tenho 9 pós-graduação, tu quer me ensinar? Eu disse, olha, queridão, num guardanapo eu te desmontei. Notem que a conversa não é muito sadia, tá? Esse ano eles me disseram assim, eu dei uma palestra, tinha 2 caras de terno na frente e eu desse jeitinho, só que eu tinha 1h30, então pensa a quantidade de besteira que eu falei. Aqui é só meia hora, né? Um levantou e veio assim, parabéns pela palestra. O outro veio assim, por que tu fala que o pessoal não vai pagar o imposto? Eu disse, porque o Brasil não paga, a galera se alavanca muito o imposto. Ele disse, não, mas o split payment. Eu disse, cara, tem 2 problemas o split. Saber esse valor e aquele cara lá, ó, pensa que tu é o primeiro cara. Se tu está pagando 100% do imposto que tu deve na tua venda, o que tu vai fazer com os teus créditos? Porque se tu não é um ladrão, tu está comprando para vender, né? Tu está gastando para vender, né? Aí ele disse assim para mim, então é por isso. Eu disse, ele é delegado da Receita Federal no Rio Grande do Sul. Eu disse, por que por isso? É por isso que vai nascer o Split Payment simplificado. Gente, eu tenho o guardanapo que eu escrevi, Split Payment simplificado, 10%. Em maio de 24 eu escrevi para eles e entreguei. E fiquei comigo, né? Porque eles não aceitaram, porque não era um documento formal. E aí vai nascer o Split simplificado, que é, independente da alíquota, de 5% a 10% vai para o comitê gestor. Sim? Só que aqui, gente, até isso aqui funcionar vai levar um tempo. Então, tu tem que ter caixa para comprar pelo menos 28% das tuas compras da bucha. Calete, a alíquota de 28 a 31. O que eu indico para vocês é que vocês colhem na Trescom para construir um mapa da reforma tributária. Não é mais um planejamento tributário simples. Porque empresas de mesmo setor, com o mesmo ticket médio, têm cadeias empresariais diferentes. Uma compra de importadora, outra compra de dentro do Brasil, uma compra do mesmo município, outra compra de outro, uma compra de vários pequenos fornecedores, e aí tu tem que analisar tudo isso. Sim, existirão impactos financeiros absurdos, principalmente tu gastar mais dinheiro para comprar, para garantir teu crédito, e o teu preço de venda vai mudar. Porque hoje, se tu me vende R$100 e tu gasta imposto já direto, vamos lá, o ICMS é 12, vou chutar para cima, vou chutar aqui um padrãozinho. Se tu me vende R$100 e tu paga de ICMS 12, se fosse just in time, tu teria R$88 no bolso, sim? Logo, se tu me vender 88 e somar os 28, tu está botando a mesma coisa no bolso, né?
O que vai acontecer com o empresário que não vieram aqui hoje? Vão receber uma ligação do seu fornecedor e vão dizer assim, queridão, sabe aquilo que eu te vendi a 100? Tem uma notícia boa. Eu vou te vender a 95 mais os 28. E o cara vai, não, vai ficar caro. Daí o cara vai explicar, não, esses 28% é crédito. Teu custo vai ir para 95. E o cara, que legal. Se vocês acham que isso vai acontecer, vocês anotem meu nome e dizem, Calete, aconteceu. 3 grandes desafios. Contabilidade de verdade, gente. Para com essa história. Para com essa história de mandar extrato para Terezinha só em novembro do ano todo. Para. Não tenho tempo. Não me interessa. Abrir o CNPJ tem que ser mais adulto e organizar o CNPJ. Sim? Gestão. Tu vai ter que entender qual é o teu modelo de negócio e com quem que tu está lidando. Fazer alianças fortes é fundamental. Que daí tu não gasta caixa e mantém o crédito. Mas em quem que tu pode confiar hoje em dia? Sim? E negócio. Tu tem que te posicionar diante dos fornecedores e clientes. Eu acredito que no Instagram, daqui 1 ano e meio, a gente vai ver videozinhos. Compre aqui, o seu crédito é garantido. Que isso vai ser motivo de venda. Sim? Mas tu talvez vai dizer assim, eu te vendo, garanto teu crédito, mas eu não vendo por guia única. Porque vender por guia única é limpar teu caixa hoje, né? Se eu compro de ti hoje, tu vai pagar o imposto dia 20 do mês que vem, tu tem X dias com esse dinheiro, né? Em média, gente, empresa que paga todos os impostos em dia, trabalha 33 dias com o dinheiro do governo. Isso é bom. Isso é bom. Tu está pagando em dia, tu não está pagando juro, mas tu está girando o teu negócio. Só que esse dinheiro do caixa provavelmente vai reduzir. Gente, desculpa o tempo. Muito obrigado.